impactos ambientais e sociais dos desastres? Os impactos sociais... Você quer gravar? Eu estou gravando. Então pronto. Então, os impactos sociais ainda estão sendo avaliados. Então tem uma série de estudos que estão sendo feitos na região. Mas depende do lugar, você tem impactos que são diferentes. Aqui em cima, você teve uma destruição muito grande, inclusive de onde as pessoas moravam. Isso causa uma série de problemas. Então, por exemplo, a pessoa costumava ir na missa, na igrejinha, só que a igrejinha não existe mais. Então esse é um problema social grave. As pessoas perderam a casa, perderam a fazenda, perderam os animais. Então aqui em cima o impacto direto tem um efeito muito grande, certo? Aqui no meio, o que aconteceu foi principalmente o problema da contaminação do rio, que ninguém sabe exatamente qual que é e também não se sabe como que nós vamos avaliar. Aqui embaixo onde vocês foram visitar, vocês já viram, né? Dependendo da categoria de pessoas que está aqui, você tem um tipo de problema. Então, os pescadores têm um problema porque não conseguem mais pescar, não tem como viver. Os índios perderam muitas coisas. Então, entre outras coisas, por exemplo, que algumas aldeias perderam, é o cemitério deles. O cemitério para eles é uma coisa muito séria. Como é que você vai devolver o cemitério que não existe mais? Então, cada lugar, cada trecho do rio tem um certo tipo de problema de impacto. Na saúde das pessoas ainda não se sabe. O que se sabe é que tem muita queixa de problema respiratório, tem muita queixa de problema de pele e tem muita queixa de problema de saúde mental. Tem muita depressão e aparentemente um aumento de suicídios também. Mas tudo isso a gente vai estudar aos próximos 4 anos ainda. E os impactos ambientais? Os impactos ambientais estão sendo analisados por essa empresa que eu disse para vocês, que é uma empresa lá de Curitiba ligada à Universidade Federal. Essa foto de satélite aqui mostra os lugares onde eles estão medindo as alterações ambientais. O que eles têm visto, essencialmente, é contaminação das águas. Eles estão começando a estudar a contaminação do solo também. Eles estão achando uma série de metais pesados aqui, que têm um risco potencial para a saúde. Tem achado alguns componentes químicos também, que não era de se esperar que se encontrasse aqui. E além dessa destruição física do lugar, né, que é onde a lama passou com muita violência, ela destruiu fisicamente mesmo, destruiu árvores, destruiu casas, destruiu praças, essas coisas. Mas esse também é um estudo que começou há 1 ano atrás, e a gente só tem o primeiro relatório, que é o que se encontrou em termos de metais pesados na água, principalmente aqui na foz. Isso provavelmente decorrente daquilo que você tinha falado, né, Eduardo? De coisas que já estavam lá. Algumas coisas já estavam lá. Talvez. Então, se valia a premissa deles, né? Que a premissa deles é válida, que só tinha ferro assim. Então, o problema é o seguinte: muita coisa aqui que está sendo contestada pela Samarco, que é a dona da barragem, diz que muito do que se acha aqui não se deve ao acidente, mas se deve à atividade de mineração. Portanto, não é objeto de reparação. Mas só que a atividade de mineração são eles mesmos que estão fazendo. É um negócio completamente estapafúrdio, porque é um argumento que não se sustenta. Então, o que eles querem? Quando for fazer uma área de comparação, para poder calcular esses riscos atribuíveis, eles querem que as áreas de comparação sejam também áreas de mineração. Então, nós vamos ter que ter 3 áreas. Uma área atingida, uma área não atingida, mas que é de mineração, e uma área não atingida, mas que não tem atividade de mineração. Então, é um estudo muito complexo. Tem o perigo das outras barragens também em Isabel? Eu não sou engenheiro nem geólogo, então eu não sei te dizer. O que eu sei te dizer é que outras barragens parecidas, lá em Minas Gerais, alguns anos atrás também romperam. Tem um lugar chamado Itabirito,
que tinha um depósito de lama de rejeito parecido com o de fundão, mas menor, que arrebentou e fez um estrago muito grande. Então, e toda barragem tem o risco de romper. Todas elas. O que eles estão dizendo, eles estão parando de dizer, mas durante muito tempo eles defendiam a tese de que a barragem arrebentou porque teve um abalo sísmico, um mini terremoto na região. Só que isso não foi registrado em lugar nenhum. Então eles já estão começando a desistir desse argumento. O que acontece é que eles não tomaram conta da barragem. E aparentemente eles sabiam que aquilo estava sob risco de arrebentar a qualquer momento. O que significa que, de fato, foi um crime o que foi feito aqui. Morreu gente, 20 pessoas, está morrendo gente ainda até hoje, e ainda não aconteceu nada. Passaram 3 anos e ainda estão discutindo. Como que a Fundação Renova está tentando ajudar os impactados Então, pelo desastre? esse é um problema muito sério, porque a Fundação Renova ela foi criada para poder resolver o problema, reparar. Mas até agora não foi feito nada de concreto. Então, a única ação concreta que a Renova fez até agora foi fazer um cadastro. O que é um cadastro? O cadastro é uma ficha das famílias que se dizem atingidas. Com base nesse cadastro, eles estão começando a fazer propostas para pagar pelo desastre, pelo estrago que eles causaram. O problema é que eles estão sempre empurrando para frente. Sempre empurrando para frente. Para piorar a situação, há relatos de que eles estão chegando a acordos em separado com algumas famílias, em que eles oferecem uma quantia ridiculamente pequena de dinheiro e a pessoa assina um documento que não vai processá-los mais. Então, de uma certa maneira, eles estão jogando sujo também. Estão jogando sujo. O que a gente tem ouvido de relato é que, se depender da Renova, eles não vão fazer nada. Tanto que o Ministério Público teve que intervir e, de uma certa maneira, está obrigando a Samarco a contratar, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, para poder fazer o estudo, para determinar o quanto que eles têm que pagar para os atingidos. Então, isso é o que a gente sabe. Quanto tempo mais ou menos vai demorar para essa área poder ser habitada de novo? Então, lá onde foi feito, onde passou, por exemplo, lá em Bento Rodrigues, não vai dar mais para morar lá. Tanto que eles estão construindo uma outra vila, alguns quilômetros antes, um lugar muito pior do que eles estavam, e porque lá está contaminado para sempre. Então, o quanto tempo vai levar para o rio se limpar, ninguém sabe, porque nunca aconteceu um desastre desse tamanho. Se você vai no Rio Doce lá em cima, você vê a água está limpa, não está mais cor de barro. Né? Aqui a foz ainda está, aqui ainda é bem avermelhado, mas lá em cima já começou a limpar. Mas o que acontece é que esses rejeitos eles vão ficando nas margens. Coisa sedimentou, né? Aí quando chove, levanta tudo aquilo e vai para o rio de novo. Aí vem a época da seca, ele seca e vira aerossol, as pessoas respiram aquela porcaria. Aí chove, cai no rio de novo. Ninguém tem ideia quanto tempo vai levar para isso se resolver. Se é que vai. A flora da região também Foi bastante afetada. Principalmente aqui em cima. Agora, quando você viaja por ali, você vê o mato do lado é tudo vermelho, né? Agora, eu não sei se já não era assim, porque eu nunca tinha ido lá. E o pior é que aqui passa uma ferrovia com minério, né? Minério de ferro. E aquilo vai caindo do trem e vai fazendo aquela poeira, né? Então, é uma região que já estava contaminada desde que começaram o processo de mineração, séculos. E o desastre potencializou isso tudo, né? É um efeito em cascata, né? A coisa vai amplificando aqui. O que
Já tem algumas ações punitivas com essa marca? Então, foi fechado um acordo agora no começo do mês para uma reparação aqui em cima em Mariana, né? Mas isso ainda não se concretizou, porque precisa terminar o cadastramento de todas as famílias, eles ainda estão na metade. Então ninguém sabe nem exatamente qual vai ser a quantia que eles vão ter que pagar para essas famílias aqui de cima de Mariana. O resto não se tem ideia, mas é muito, muito dinheiro. Muito dinheiro. Como que eles podem tentar reparar o estrago? Então, algumas coisas são irreparáveis, né? O índio que perdeu o cemitério acabou. Você não tem como parar, né? A criança que se contaminou com mercúrio está contaminada pro resto da vida. Então, a gente vai ter que fazer, esse estudo vai dizer exatamente isso. O quanto que é razoável para você compensar aquelas perdas que não são mais reparáveis e o quanto você tem que dar para reparar o estrago que foi feito. São duas coisas diferentes. Uma é a reparação e a outra é a compensação. A compensação é aquilo que não tem mais volta. Então, as 19, 20 pessoas que morreram lá não vão voltar mais. Você vai ter que pagar uma compensação para as famílias. Aquilo que a pessoa ficou doente, mas que você consegue tratar, você chama de reparação. A casa que o cara perdeu, você repara construindo outra. Então, para cada situação, para cada grupo, para cada categoria de pessoa atingida, vai ser um tipo de reparação ou de compensação, dependendo da situação. Então, o que acontece? Se as crianças, se as pessoas aqui estão ficando doentes por causa do desastre, você tem que tratar. Ou a Renova paga o tratamento dessas pessoas, ou essas pessoas são tratadas no SUS, que é o sistema público, mas aí a Samarco tem que pagar, compensar o SUS pelo gasto que ela teve em tratar aquelas pessoas que não eram para estar doentes. Então, para cada tipo de situação, vai ter um tipo de reparação ou de compensação. E com relação ao ambiente, eles conseguem reparar os danos ao ambiente? Algumas coisas sim, porque o dano ambiental, ele foi, a não ser aqui em cima onde a lama destruiu, aqui para baixo, ele é indireto. Então, não é possível você, por exemplo, descontaminar o mercúrio aqui. Só o tempo é que vai fazer esse mercúrio baixar tudo de novo, como estava antes. Os outros metais que caíram aqui, cada contaminante leva um certo tempo para se limpar. Alguns levam muitos anos, outros levam menos tempo. Então, isso que a Lactec vai levantar, o que foi de contaminação aqui, é que vai dizer quanto tempo vai levar para cada uma desses contaminantes aqui ser limpo desse ambiente que foi afetado. Tinha alguma espécie que só morava numa região e foi extinta por causa desse desastre? Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. O que eu sei é que esse grupo aqui está estudando isso também. Mas eu não sei o que dizer. Aparentemente tem uma série de crustáceos aqui, camarões, etc., que estão aparentemente, permanentemente perdidos. Mas eu não tenho essa informação ainda, porque a gente não estudou. E nem vamos estudar. Isso não somos nós que vamos. Yuri, acabou? Acabou. Bom? Legal. Quer ficar com esse mapinha aqui? Pode ficar. Então, valeu. Obrigado. Anota nome, professor, nota, qualificação. Quiser, agradeçam ao professor, os dois. Prazer. Obrigado. Prazer. E-mail, aqui, manda pra ele depois uma cópia do que vocês vão fazer. Legal. Manda, por favor. Eu tenho um cartãozinho agora.